Apocalipse começa com um sussurro. No livro do Apocalipse, João, exilado em Patmos, teve visões do fim, e viu uma besta que subia do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Apocalipse 13h01. A besta do Apocalipse é o arauto do fim dos tempos, um monstro que desafia Deus e arrasta o mundo ao caos. A Bíblia a descreve com detalhes aterrorizantes: chifres coroados, nomes blasfemos, um poder dado pelo dragão, Satanás. Mas quem é ela? Para os primeiros cristãos, era Nero, o imperador que os perseguiu. O número 666, o número da besta, corresponde ao nome dele em gematria hebraica. Outros veem a besta como um símbolo, o mal encarnado, o anticristo. Teólogos debatem há séculos. A besta é uma pessoa, um sistema ou uma força espiritual. No século II, Irineu de Lyon disse que ela surgiria no fim dos dias, unindo nações contra Deus. Hoje, teóricos a ligam a governos, tecnologias ou até inteligência artificial. O sussurro do fim é o primeiro sinal. A besta está chegando, e o mundo não está pronto para o que ela trará. De onde vem a besta? Apocalipse 13 diz que ela sobe do mar. O mar, na Bíblia, simboliza o caos, o abismo, o reino de Satanás. Em Apocalipse 11h07, outra besta sobe do abismo sem fundo, um poço infernal onde demônios são presos. A besta é uma criatura do inferno, libertada para cumprir o plano do dragão. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, falam de anjos caídos presos no abismo. A besta seria um deles, ou um avatar criado por eles. Na mitologia babilônica, Tiamat, a deusa do caos, é um eco da besta, uma força primordial que os deuses temem. A besta vem do mesmo vazio, o caos antes da criação. Teólogos modernos especulam. Alguns dizem que o mar é metafórico, a besta surge do caos humano, como uma nação ou líder corrupto. Outros, mais literais, creem que ela emergirá de um portal infernal, talvez em um oceano real, como o Triângulo das Bermudas, onde fenômenos estranhos são relatados. A origem do abismo é o berço da besta. Ela não nasce, ela é libertada, um terror que o inferno vomita sobre a terra. A besta tem 7 cabeças, um símbolo de poder e terror. Em Apocalipse 13h01, cada cabeça tem um nome blasfemo, desafiando Deus. Teólogos interpretam as cabeças como reinos, 7 montes, Apocalipse 17h09, que alguns ligam a Roma, a cidade das 7 colinas, ou a impérios históricos, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Mas as cabeças são mais. Em Apocalipse 17h10, elas são 7 reis, 5 caíram, um existe, e outro virá. Alguns veem isso como uma linha do tempo. Impérios passados, um presente, Roma, na época de João, e um futuro, o reino final da besta. Outros dizem que as cabeças são facetas do mal: orgulho, ganância, ira, inveja, luxúria, gula, preguiça. Simbolicamente, as cabeças mostram a onipresença da besta. No século IV, Agostinho de Hipona disse que ela é o mal em todas as eras. Hoje, teóricos a ligam a alianças globais, ONU, G7, ou até corporações que blasfemam contra valores espirituais. As 7 cabeças são o rosto do caos. A besta não é uma, é muitas, um monstro que se multiplica para devorar o mundo. Os 10 chifres da besta são coroados, símbolos de poder terreno. Em Apocalipse 17h12, eles são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade por uma hora com a besta. Teólogos veem isso como uma aliança, 10 nações ou líderes que se unirão à besta no fim dos tempos. No livro de Daniel, que inspira Apocalipse, chifres representam reinos. O quarto animal de Daniel 7 tem 10 chifres, um eco da besta. Alguns dizem que são impérios futuros, outros, que são nações modernas, uma nova ordem mundial que servirá ao anticristo. No século XX, teóricos ligaram os chifres à União Europeia ou ao G10. Simbolicamente, os chifres são força bruta. Na mitologia, chifres significam poder. O deus grego Pan, ou o egípcio Amon, os tinham. A besta usa esse poder para dominar.
Apocalipse 13:7 diz que ela recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Os 10 chifres são a coroa do terror. A besta não governa sozinha, ela comanda exércitos, reis e nações, todos curvados ao seu rugido. E calcule o número da besta, pois é número de homem, 666, Apocalipse 13:18. O 666 é o selo da besta, um código que assombra a humanidade. Na gematria hebraica, letras têm valores numéricos, 666 corresponde a Nero César, o imperador que perseguiu cristãos, o anticristo da época de João. Mas o 666 é mais. No simbolismo bíblico, 6 é imperfeição, um passo abaixo do 7, o número de Deus. 3 C e S são o mal absoluto, a trindade profana, Satanás, a besta e o falso profeta. No século XIII, teólogos como Tomás de Aquino viam o 666 como o número do pecado, a marca de quem rejeita Deus. Hoje, o 666 é pop. Filmes como A Profecia o associam ao anticristo. Conspirações o veem em códigos de barras, chips, ou até na internet. Em hebraico é 666. Em 2017, um pastor americano disse que o 666 estava em vacinas, uma teoria que viralizou, mas sem provas. O número da besta é seu estigma. É um selo que marca os condenados, e um aviso para os que ainda podem resistir. A besta não age só por terror, ela controla. Apocalipse 13:16-17 diz que ela faz que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. A marca da besta é sua ferramenta de domínio, um sinal de lealdade ao mal. Teólogos debatem o que é a marca. Para os primeiros cristãos, era metafórica, aceitar o Império Romano, que exigia culto ao imperador, era marcar-se. No século XX, alguns a viram como tatuagens literais. Hoje, teóricos a ligam a tecnologias, chips RID, implantes, ou até criptomoedas que controlam economias. Simbolicamente, a marca é submissão. Na Bíblia, a mão representa ações, e a testa, pensamentos, a besta exige corpo e alma. Em 2020, durante a pandemia, conspirações ligaram vacinas à marca, uma ideia refutada, mas que mostra o medo que ela inspira. A marca da besta é a corrente do fim. Quem a aceita, perde a salvação, quem a rejeita, enfrenta o martírio. A besta não age sozinha, ela tem um aliado. Em Apocalipse 13:11, uma segunda besta surge da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas fala como dragão. É o falso profeta, que faz grandes sinais e engana o mundo, levando todos a adorar a primeira besta. O falso profeta é o manipulador. Ele faz fogo descer do céu. Apocalipse 13:13, imitando milagres divinos, uma paródia do Espírito Santo. Teólogos o veem como um líder religioso que trai a fé, ou um sistema que promove falsos deuses. No século IV, Orígenes disse que ele seria um falso Messias. Hoje, especulações crescem. Alguns o ligam a líderes carismáticos que desviam massas, cultos, seitas, ou até ideologias modernas. Outros o veem na tecnologia, inteligência artificial que faz milagres, como deepfakes, enganando o mundo. Em 2022, um teórico disse que o falso profeta seria um papa corrupto, uma ideia controversa. O falso profeta é o arauto da besta. Ele não luta, ele engana, e seu poder é a mentira que condena o mundo. A besta não é soberana, ela serve ao dragão. Em Apocalipse 13:2, o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. O dragão é Satanás, descrito em Apocalipse 12 como uma serpente antiga com 7 cabeças e 10 chifres, que foi lançada à terra após perder a guerra no céu. O trono do dragão é o inferno, ou, simbolicamente, o mundo corrompido. Teólogos dizem que Satanás dá à besta autoridade para imitar Cristo. A besta tem uma ferida mortal que foi curada. Apocalipse 13:3, uma paródia da ressurreição. O mundo a adora, dizendo, quem é como a besta? No século XVI, Martinho Lutero viu o trono do dragão na igreja de Roma, ele chamava o papado de anticristo.
Hoje, teóricos o veem em sistemas globais, corporações, governos, ou até a cultura moderna, que adora o materialismo. O trono do dragão é a fonte do poder da besta. Ela é um fantoche, mas um fantoche que ruge, e o mundo se curva diante dela. A besta é guerra. Apocalipse 13:7 diz que ela recebeu poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Sua fúria é implacável. Ela blasfema contra Deus, destrói os fiéis e domina nações. Em Apocalipse 17, ela é a prostituta da Babilônia, embriagada com o sangue dos santos. Histórias antigas ecoam isso. No século I, Nero queimava cristãos como tochas, para muitos, ele era a besta. No século XX, regimes como o de Hitler ou Stalin, que massacraram milhões, foram comparados a ela. Teólogos dizem que a besta sempre existiu, sua fúria se manifesta em cada era de terror. No futuro, sua guerra será global. Apocalipse 16 fala de reis do Oriente marchando para o Armagedon, liderados pela besta. Teóricos modernos a veem em conflitos atuais, tensões no Oriente Médio, ou até guerras cibernéticas que podem escalar. A fúria da besta é o fogo do fim. Ela não poupa, e sua guerra é o prelúdio do julgamento final. A besta não reinará para sempre. Apocalipse 13:5 diz que ela recebeu autoridade para agir por 42 meses. Na Bíblia, 42 meses, ou 1260 dias, é um tempo simbólico. 3 anos e meio, metade de 7, o número da perfeição. É um reinado incompleto, limitado por Deus. Teólogos interpretam isso de formas diferentes. Para os primeiros cristãos, 42 meses eram literais. A perseguição de Nero durou cerca de 3 anos. Outros veem como simbólico, um período de tribulação antes do retorno de Cristo. No século XIX, os adventistas calcularam datas, mas falharam. Hoje, especulações continuam. Alguns dizem que os 42 meses começaram com eventos modernos, a criação de Israel em 1948, ou até a pandemia de 2020. Outros creem que é futuro, um tempo de caos global, onde a besta governará até ser destruída. O reinado de 42 meses é o auge da besta. Seu tempo é curto, mas suficiente para mergulhar o mundo em trevas. A besta não só governa, ela é adorada. Apocalipse 13:4 diz: E adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta, e quem pode lutar contra ela? O falso profeta a exalta, e o mundo, maravilhado com seus milagres, se curva. Isso ecoa cultos históricos. No Império Romano, imperadores como Domiciano exigiam adoração, cristãos que recusavam eram mortos. No século XX, ditadores como Hitler eram deificados por propaganda, multidões o saudavam como o Messias. A besta usa o mesmo poder, carisma e terror. Hoje, teóricos veem isso na cultura. A adoração pode ser metafórica, o consumismo, a tecnologia, ou ideologias que substituem Deus. Em 2021, um pastor americano disse que as redes sociais são a voz da besta, enganando bilhões. A adoração global é o triunfo da besta. Ela não quer só poder, ela quer ser Deus, e o mundo a aclama. O reinado da besta culmina no Armagedon. Em Apocalipse 16:16, os reis da terra se reúnem em Armagedon, o monte de Megido, em Israel, um campo de batalhas históricas. A besta lidera essa guerra final contra as forças de Deus. A batalha é cósmica. Apocalipse 19 descreve Cristo retornando em um cavalo branco, com exércitos celestiais. Ele enfrenta a besta e seus aliados. A besta é lançada viva no lago de fogo, Apocalipse 19:20, junto com o falso profeta, e seus exércitos são destruídos. Teóricos modernos especulam. Megido é real, um sítio arqueológico onde guerras aconteceram. Alguns dizem que o Armagedon será literal, uma guerra nuclear no Oriente Médio. Outros o veem como simbólico, a luta final entre bem e mal, talvez em um campo espiritual. A batalha do Armagedon é o clímax da besta. Ela ruge, luta, mas o fim já está escrito. A besta cai. Apocalipse 19:20 é claro,
A besta foi capturada, e com ela o falso profeta. Ambos são lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Satanás, o dragão, é preso por 1000 anos, Apocalipse 20:2, e o reinado do mal termina, por enquanto. Teólogos veem isso como justiça divina. No século V, Agostinho disse que a queda da besta é a vitória de Cristo sobre o pecado. No judaísmo, textos como o Targum dizem que o Messias matará o Leviatã, um eco da besta, com um golpe. A derrota é universal, o mal não prevalece. Hoje, interpretações variam. Alguns creem que a queda será literal, um evento apocalíptico visível. Outros a veem como espiritual, o colapso de sistemas corruptos, ou a luz vencendo as trevas na consciência humana. A queda da besta é o fim de seu terror. Ela ruge, mas o lago de fogo a silencia, um destino que o Apocalipse prometeu. A besta morre, mas seu legado permanece. Apocalipse 20:10 diz que, após 1000 anos, Satanás é solto e engana as nações novamente. O mal da besta nunca desaparece de verdade. Seu terror inspira medo até hoje. O 666, a marca, o Armagedon são símbolos gravados na cultura. Na arte, ela é onipresente. Pinturas medievais a mostram como um dragão de 7 cabeças. No Renascimento, gravuras de Dürer a retratam devorando reis. No cinema, filmes como O Exorcista e A Profecia a recriam, um monstro que assombra o imaginário. Na sociedade, seu legado é real. Conspirações modernas, chips, vacinas, governos, ecoam o medo da marca. Em 2023, um grupo religioso nos Estados Unidos queimou livros, dizendo que eram da besta. O terror dela sobrevive, mesmo que ela caia. O legado do terror é a sombra da besta. Ela é derrotada, mas o medo que ela semeia é eterno. A besta pode já estar entre nós. Teóricos a veem em sistemas modernos, a globalização, que une nações como os 10 reis, a tecnologia, que controla com marcas como chips e biometria, ou líderes carismáticos que enganam as massas. Em 2020, Elon Musk foi chamado de anticristo por alguns, uma ideia absurda, mas reveladora. A ciência também especula. A inteligência artificial, com sua capacidade de milagres, como prever eventos ou criar deepfakes, é vista por alguns como o falso profeta. Em 2022, um engenheiro do Google disse que uma inteligência artificial era consciente. Seria a besta emergindo? Culturalmente, ela está viva. Jogos como Dune e filmes como Mad Max retratam mundos apocalípticos onde a besta poderia reinar. Até a política usa seu nome. Besta é um apelido para sistemas opressivos. A besta moderna é um reflexo do nosso medo. Ela pode não ter chifres, mas seu espírito ruge no mundo de hoje. O que é a besta, afinal? Um monstro literal, com escamas e chifres, ou um símbolo do mal humano? Apocalipse é poesia. Cada imagem é um enigma. Teólogos como C.S. Lewis viam a besta como o mal em nós, orgulho, ganância, poder. Outros, mais literais, esperam um anticristo real. Pistas persistem. Em 2023, arqueólogos em Israel acharam um selo com 7 cabeças, um artefato de 200 a.C., talvez ligado a cultos apocalípticos. No folclore, lendas de serpentes do fim ecoam a besta, do Leviatã ao Jurmungandrer. Seria ela um arquétipo universal? O futuro pode responder. Profecias continuam. Alguns dizem que a besta surgirá em 2030, com base em cálculos bíblicos. Outros creem que ela já age, nas sombras. A besta é um mistério, mas seu rugido ecoa, lembrando-nos que o fim pode estar mais perto do que pensamos. Os mistérios do fim são o último rugido da besta. Ela é o terror que nos desafia, e o espelho do que tememos ser.